falamos a respeito de mercado agrícola e principalmente de algumas influências, né? Primeiro, citamos, né, que o câmbio, o real vindo bastante desvalorizado frente ao dólar, né? O dólar está subindo no mundo todo, não é só no Brasil, é uma característica por conta de vários fatores. Temos também ainda a questão climática nos Estados Unidos e o desenvolvimento das lavouras norte-americanas, que por enquanto vão mostrando um ambiente de completo desenvolvimento. Para falar sobre como que estes fatores afetam a parte mercadológica, nós vamos conversar agora com o Hernani Klein, que fala conosco ao vivo pela internet, da Klein Agribusiness. E Hernani, temos uma expectativa de produção nos Estados Unidos que, por enquanto, vai se confirmando. A cada semana que passa, vai se confirmando que vai vir uma safra cheia. Como é que este fator tem influenciado mercado agrícola, as negociações e as quedas? Apesar da recuperação nessa sexta-feira, alguma recuperação ali na Bolsa de Chicago, o fato é que soja em Chicago, nas 2 últimas semanas, o recuo foi extremamente forte no somatório aí dos dias. Como é que você avalia esse momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer estarmos juntos. Nessas últimas semanas, a gente viu justamente esse movimento do mercado lá em Chicago, né, refletindo justamente o desenvolvimento da safra americana, tanto para a soja quanto para o milho, que, segundo as informações, está se desenvolvendo bem, clima favorável, e isso refletiu diretamente nas cotações lá em Chicago. A gente tem visto, apesar disso, né, dessa queda lá em Chicago, uma sustentação dos preços aqui no interior pela questão do câmbio, né? O dólar tem dado esse suporte na precificação em reais aqui no interior do Brasil. A gente tem visto a forte demanda na América do Sul, né? Principalmente por parte da China. Então, a concentração da demanda ela está principalmente no Brasil. Os níveis aí, os números dos line-ups da exportação brasileira mostram isso, né? A força que está a exportação da soja brasileira, mas em termos de safra e oferta que vem pela frente da soja americana, ela está refletida justamente nessas quedas que aconteceram ultimamente no mercado lá em Chicago. Hernani, um dos aspectos que a gente observa aqui é que essa soja americana, ela ficou bastante competitiva, tanto que tem se mostrado praticamente de maneira diária, e ficou muito tempo sem ter isso, aqueles boletins do Departamento de Agricultura norte-americano informando venda avulsa de exportadores privados. Isso aconteceu nessa semana algumas vezes, ocorreu também nesta sexta-feira essa informação mostrando que soja americana tem preço competitivo para os chineses. Como é que esse cenário da soja mais baixa tem atingido esse produtor norte-americano e o principal importador, que é a China? Isso, que as informações do mercado têm mostrado, né, Fabiano, é que, vamos dizer assim, as empresas privadas chinesas, elas continuam buscando a soja, principalmente na América do Sul, e a Sinográin tem buscado soja americana. Então, ela tem dado essa liquidez, de certa forma, para a soja americana, né? Os produtores, semanalmente, a gente vê reportes de venda de soja americana para a China, não é que não esteja acontecido, mas o volume, até então, de soja comercializado, ela está focado na América do Sul ainda. Daqui para frente, a gente agora, como entra a safra americana, possivelmente a gente vai ver um movimento de migração de demanda para a soja americana para cumprir os volumes que ainda estão abertos que a China precisa comprar. Ela estava coberta em setembro, outubro, alguma coisa de novembro em diante tem aberto, ainda precisamos comprar para cobrir as posições, e possivelmente a gente deva ver essa migração de demanda para lá. Até porque, né, se pega, por exemplo, Mato Grosso, a gente já começa a ver essas questões de soja que ainda tem disponível no mercado, com certos problemas com relação à qualidade e tal, então isso pode ser que limite um pouco a questão da exportação
a nossa soja aqui no Brasil. Hernani, e aí quando a gente fala de soja, eu vou falar também colocando alguns outros aspectos também em relação ao milho e a comercialização brasileira. Como é que a precificação e comercialização brasileira vão sendo influenciadas por esse fator global, que são os Estados Unidos já na safra 24-25, com expectativa de uma safra muito forte, muito grande, e aqui na América do Sul, o potencial de safra, principalmente no Brasil, para a nova campanha, vindo também elevado. Como é que isso tem afetado os negócios com soja e milho e principalmente o bolso do produtor? É isso, Fabiano. O que a gente percebeu nesses últimos movimentos todo esse cenário global, né, em termos de safra pujante americana e possíveis aí as primeiras indicações para a safra 24-25 no Brasil, mas mesmo assim, né, um aumento, uma safra considerada uma safra cheia, tanto para o soja quanto para o milho, mas mesmo assim teve um movimento muito forte de venda por parte do produtor da safra futura, até se protegendo um pouco com relação à questão dos custos de produção, né? Então, apesar de todo esse cenário que está se desenhando, safra americana cheia, possível aumento de produção no Brasil, o mercado ele tem dado liquidez, né? Não, talvez não dentro do que o produtor imaginasse que fosse ser de preço, mas e principalmente também com relação à questão das indústrias de etanol, dando suporte acima da paridade de exportação. Então, o mercado, apesar de todo esse cenário, ele tem precificado no interior e os negócios têm acontecido. Muito bem. Hernani, agora falando a respeito também de como que vem a relação aqui no Brasil, principalmente em torno de soja, que como eu disse, né, vem com potencial de safra alto. Nós temos o Departamento de Agricultura norte-americano que aponta que o Brasil pode colher 168 milhões de toneladas. Algumas empresas privadas aqui no Brasil já trouxeram levantamentos na casa de 166 milhões de toneladas na safra nova. E a verdade é que, saindo do período de neutralidade e entrada de Laninha, o Centro-Sul acaba sendo privilegiado em relação às precipitações chuvosas e tendo, como já aconteceu em anos anteriores, safras mais cheias. A exceção é sul do Brasil, Argentina também. Com um cenário como esse e uma demanda que não evoluiu tanto assim quanto a oferta, ou seja, a produção, se ela vier a ser confirmada, como é que vai ficar essa precificação de soja? O produtor brasileiro pode ficar no vermelho, o produtor mato-grossense principalmente? Nesses atuais níveis que a gente viu ser comercializado, Fabiano, aí, vamos dizer assim, nos níveis de 105, chegou até 110, R$ 112 por saco aqui no interior do Mato Grosso, uma parte do que já foi vendido, né, para a safra 24-25, mas pelo que nós temos conversado com os produtores, existe essa trava para proteger um pouco do custo, mas ele é um nível de preço que ele não garante uma rentabilidade adequada para o produtor. Né, quem acompanha um pouco mais de perto essa questão financeira do produtor deve saber, né, que nesses níveis de preço a conta não fecha, principalmente aquele produtor que tem seus níveis de custo de arrendamento acima de 10 sacas por hectare. Então, é uma preocupação muito forte, né, da próxima temporada. Se confirmar essa produção pujante, se não houver um aumento de demanda, absorver todo esse incremento do produto que vem pela frente, nesses atuais níveis de preço, vai ser um desafio muito